20 de março de 2025, quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, quinta-feira, louvado seja Deus, podermos rezar juntos, ouvir a palavra de Deus, meditarmos a palavra de Deus em nossa caminhada, em nossa vida. Sintam-se todos bem acolhidos e nesta manhã desta quinta-feira nós vamos refletir a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos do 5 ao 10. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito da profecia de Jeremias. Aqui o Senhor está a nos dizer que as nossas esperanças devem se voltar somente para o Senhor, né? Todos nós já tivemos a experiência em nossa vida, em nossa história, na nossa caminhada, em meio aos nossos relacionamentos, seja dentro de casa, ou seja entre os amigos, ou seja no âmbito profissional, em outros e diversos ambientes. Nós já tivemos a experiência de nos decepcionar com pessoas, né? Esperar alguma coisa de alguém e no fundo a pessoa tem uma atitude diferente da que nós esperávamos. Todos nós já tivemos essa experiência, né? E também as pessoas em relação a nós também, provavelmente uma ou outra já teve essa experiência. Por quê? Porque nós, aqui não estou falando que nós somos os santos e as pessoas que são frustrantes, né? Ou decepcionantes. Não é isso não. Porque nós também certamente já decepcionamos pessoas, né? Então o texto está dizendo assim: o ser humano nele mesmo, ele é frágil demais para suprir em todo o tempo e de toda forma a expectativa e as necessidades do próximo, né? Só Deus é perfeito, só Deus não falha, só Deus não erra, só Deus não decepciona. Por isso que em meio aos nossos relacionamentos, em meio aos nossos anseios, sonhos, as buscas da nossa vida, nós precisamos caminhar junto de Deus. E é com essa finalidade que a igreja coloca esse texto hoje, nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma, para a gente refletir se Deus tem sido nosso companheiro primaz, primordial, né? Preferencial em toda e qualquer atividade, em toda e qualquer busca da nossa vida. Porque senão virá a frustração, seja com pessoas, ou até mesmo com circunstâncias, ou até mesmo com a aquisição, a conquista daquilo que nós temos como meta. Quantas vezes nós lutamos por uma coisa também, né? Não é só questão de pessoas, também as nossas metas, os nossos objetivos. Quantas vezes nós lutamos por alguma coisa e quando vamos lá, conquistamos aquilo, a gente percebe, nossa, mas não foi tudo o que eu pensei, né? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa.
Em tudo, queridos. A palavra de Deus é muito bonita. Em tudo, confiar em Deus e ter como refúgio, como primeiro amigo, como primeiro companheiro, a presença de Deus. E aqui ele vai contrapor, né? Como é o homem maldito, né? Como é o homem bendito? O homem maldito é aquele que confia no homem, né? Coloca sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta de Deus. Sabe, eu vou dar um exemplo. Aqui é um exemplo, tá? Para vocês perceberem que acontece esse tipo de coisa. E isso não pode acontecer. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender melhor. Na comunidade paroquial, nós tínhamos é um exemplo, tá? Criei nesse momento. Suponhamos que na comunidade paroquial tinha uma moça, uma jovenzinha, participava do grupo de jovens, tinha suas amizades ali, e, enfim, participava de todos os eventos promovidos pela paróquia. Também sua família participava da paróquia, e ela estava sempre junto com o grupo de jovens, os eventos, as atividades, enfim, estava sempre junto ali. De repente, essa jovem, ou na escola, ou no ambiente de trabalho dela, ela conhece uma pessoa, né? Um moço, né? E começa a conhecê-lo, conversar, né? E esse moço não é muito de igreja, pelo contrário, tem um pouco de aversão. Ou, no exemplo, pode ser que ele seja de outra religião. Enfim, esse moço tem um pouco de aversão à igreja, não tem muito costume. E aí, essa moça, essa jovenzinha que era da comunidade, ela começa a se ausentar. Por quê? Porque ela prefere estar com esse seu namorado, né? Seu quase namorado, né? Esse sua paquera, né? E aí, os amigos da igreja começam a perceber o que está acontecendo. Você está se distanciando, você está ficando longe da gente, você já não está indo mais nas atividades. Ela vai na missa todos os domingos, tudo, aparece de vez em quando no grupo de jovens. Aí ela firma um compromisso com esse moço. E ela começa a participar da turma dele, né? Mas para conviver com ele, ela está apaixonada, né? Ela começa mais a participar da turma dele, né? Que não é a turma de igreja, que não segue os valores cristãos, pelo contrário, que tem outros costumes que até mesmo não são muito assim, vamos dizer, cristãos, né? Ora, aí ela começa a faltar da missa também. Sua família começa a se preocupar, seus pais, porque eles são da comunidade, e os seus amigos da igreja começam a se preocupar, né? Até que ela para de ir na igreja para ficar com ele. Daqui a pouco, ela vai construir um relacionamento com este rapaz, tudo certinho, e mais pra frente acaba não dando mais certo, porque ele tem outros costumes, vai acontecer outras coisas, e ela entra numa frustração, numa depressão. Agora ela não tem mais ele, os seus amigos, né? E também não tem mais a comunidade e os amigos que ela tinha na comunidade. E também ela não tem mais a presença do próprio Deus, que ela abandonou no altar. Aqui está um exemplo, queridos, né? Aqui está um exemplo do que acontece. Às vezes, por causa de pessoas, nós abandonamos a Deus também. Às vezes por causa de projetos, de sonhos, às vezes por causa de objetivos que nós corremos atrás, nós acabamos abandonar a Deus e a igreja. E se alguma coisa, a palavra de Deus hoje é categórica, é isso, né? Se alguma coisa exige que eu abandone a Deus e a igreja, eu devo abandonar essa coisa que exige isso de mim. Isso é ser cristão. Então, o tempo da quaresma, é por isso que a igreja coloca esse texto de hoje, é tempo de olhar, de avaliar, porque às vezes a gente entra na quaresma, olha, às vezes a gente entra numa hipocrisia no tempo da quaresma,
Começa a falar de conversão, de não sei o quê, um monte de gente fazendo penitência, um monte de gente não sei o quê. Aí acabou o tempo da quaresma, parece que acabou tudo aquela proposta. Né? Isso é hipocrisia. A gente tem que pensar em coisas concretas e coisas importantes da vida, né? Em coisas importantes, para fazer diferença na nossa vida. Nós temos o que nos convencer, senão a quaresma não vale de nada. Né? E outra coisa, tem gente que usa a quaresma para parar de pecar. Acabou a quaresma, pode voltar a pecar. Não é esse o sentido da quaresma. Né? Cada um olha na sua vida e percebe, como esse exemplo que eu dei, o que tem me tirado de Deus e da igreja? Né? O que tem me feito afastar da minha família? O que tem me feito me afastar de mim mesmo, de Deus, dos meus amigos? Às vezes é uma coisa externa, é um relacionamento tóxico que eu tenho, que eu preciso me afastar. Às vezes é uma coisa externa, é um sonho que eu tenho, que eu estou correndo atrás, estou fazendo de tudo para alcançar, e essa daí tem me afastado de Deus e da igreja e das pessoas. Mas também às vezes pode ser alguma coisa dentro de mim, um traço no meu temperamento, no meu jeito de ser. Então, coisas concretas e pequenas ao tempo da quaresma, senão a gente vive uma hipocrisia. E eu sou o primeiro a dizer a vocês, não é fácil se converter. Então a gente tem que colocar propósitos pequenos e coisas concretas. Ó, eu posso melhorar nesse ano, nesse tempo da quaresma. Ser uma pessoa melhor a partir disso, né? A partir desse ponto, para que a gente possa se sentir bem ao conquistar, a dar esse passo concreto, talvez pequeniníssimo, mas concreto. A gente pode se sentir bem, a gente pode se sentir amadurecido. É esse o objetivo, de maneira muito livre, de maneira não hipócrita, mas de maneira muito verdadeira, conosco mesmo. E aí, esse exemplo que eu dei foi fantástico. É disso que está dizendo aqui. Né? O maldito, ou seja, aquele que vai se frustrar, ele confia na carne humana enquanto se afasta do Senhor. As coisas que verdadeiramente são de Deus e fazem bem para nós, elas não nos afastam, não nos tiram de Deus. Se alguma coisa tem nos tirado de Deus, é porque nós precisamos deixar essa coisa, e não Deus e a igreja. Dá para entender? Pelo contrário, e aqui faz uma comparação, né? É como os cardos no deserto, que não vê chegar a floração, mas vive na secura do ermo, em região salobre e desabitada. Ou seja, quem leva uma vida desse jeito longe de Deus, acaba se acostumando com o mal, com as trevas, com a frustração. Sabe? Às vezes vem uma outra questão que também é um exemplo, tá? Se eu não exemplificar, vocês acabam não entendendo. Às vezes vem gente reclamar, às vezes, não nessa paróquia nem na outra, mas na paróquia São Francisco, onde eu passei, minha antepenúltima paróquia, e fazia muito direção espiritual de casais lá, né? Hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo para atender direção espiritual, né? Mas eu atendia muita direção espiritual de casais lá. E às vezes vinham casais, porque o casamento estava um fiasco, a ponto do divórcio, e a última esperança é o padre, né? E como a gente vai fazer direção espiritual, eu procuro conhecer um pouco a rotina do casal, tá? Conversa com um primeiro, depois separado, depois conversa com o outro também individual, separado. Aí depois conversa com os dois juntos. Aí a gente vai perguntando, como é a rotina de vocês? Primeiro individualmente, no atendimento individual. E depois no atendimento conjugal. Como que é a rotina de vocês enquanto vocês estão juntos? E a gente vai percebendo o quê? Que as pessoas, elas se acostumam a estar longe de Deus e da igreja. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Não dá para viver mais igreja como um atributo ou como uma menção que eu tenho no meu currículo vital. Eu sou católico. E se é católico, por quê? Porque eu vou à missa de domingo. Isso hoje em dia já não dá mais. Não dá mais. Você precisa ser católico desde o seu levantar, o seu primeiro respiro, em que você traça o sinal da cruz. Obrigado, Senhor, porque eu amanheci e vou começar mais um dia. Até o fim do dia, quando você
ao deitar na cama, traça o sinal da cruz e obrigado, Senhor, por mais um dia. Foi um dia fácil ou foi um dia difícil? Foi um dia bom ou foi um dia ruim? Mas obrigado. Você tem que ser católico quando você vai tomar uma refeição e você traça o sinal da cruz. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Você tem que ser católico quando você está na porta, chega diante do portão ou da porta do seu trabalho e traça o sinal da cruz e diz: Senhor, abençoa esse dia de trabalho. Esse dia vai ser fácil, ou esse dia não vai ser, ou tem alguns desafios, algumas coisas para resolver, ou, enfim. E você consagra a Deus. Você tem que ser católico quando você está voltando do trabalho, na rua, ou no ônibus, ou no carro, e você vai conversando com Jesus, nem que for para falar sozinho, né, na aparência, né, mas você está conversando com Jesus, você está contando a Ele, e você escuta as suas intuições, que na verdade não são intuições, são respostas que o Espírito te dá. Não dá mais para ser católico de atributos, de dados estatísticos. É preciso nós aprofundarmos um pouco mais, porque tem gente que se acostuma a viver sem Deus durante o seu dia. Tem gente que acostuma, tem gente que não tem Jesus como amigo próximo, tem gente que não conversa com Jesus no seu dia a dia, né? Ou seja, acostuma, como os cardos no deserto, não vê chegar a floração, mas ele prefere os cardos no deserto vegetar na secura do ermo. É um lugar que os cardos gostam. E tem gente que vive assim. Mas padre, como que pode? Você pode me perguntar, né? Mas padre, como que pode alguém gostar de viver no conflito, de viver na escassez, de viver uma vida tão frouxa e tão baixa? Tem gente que gosta. Por incrível que pareça, tem gente que gosta. Tem gente que tá vendo alguma coisa que não dá certo e prefere ficar nessa situação de escuridão, como diz o texto, né? Na secura do ermo. Cai fora, você nasceu para você crescer, você se edificar, você ser mais. Você tá vendo que aquilo não é para você. Sabe? Tem gente que é muito imediatista, né? Não espera em Deus, não reza, não planeja, sabe? Vai fazendo as coisas na sua própria intuição e do seu próprio jeito. Faça as coisas corretamente. Vou dar um outro exemplo para exemplificar um pouquinho isso. Olha só, maldito o homem que confia no homem e se afasta do Senhor. Pega um outro exemplo de uma pessoa está solteira, aí fica matando o cão a grito, né? Aí aparece pega as mulheres, por exemplo, né? Uma mulher está solteira, aí tá no desespero, parece que vai acabar o mundo se não encontrar alguma pessoa. Calma, espera o que é teu. Mas tá bom, essa mulher tá desesperada. Aí aparece uma pessoa, ela já vai lá, já se entrega à pessoa, já abraça a pessoa, já traz a pessoa para sua casa, já cria uma ilusão de uma vida perfeita com essa pessoa. A hora que vai ver, entrou numa cilada, entrou numa situação difícil que ela não devia nunca ter entrado, e aí não consegue sair mais, sabe? Aí vai vivendo uma vida de frustração, uma vida de sofrimento, uma vida... Ora, o que diz a palavra hoje? Maldito o homem que confia no homem. A gente não precisa de nada, de ninguém para viver. A gente precisa se convencer disso, a gente precisa só de Deus. Só de Deus, minha gente. Né? Parece que fica na dependência dos outros. Né? Aí não consegue sair mais dessas situações e vive uma vida como o autor do texto bíblico deu o exemplo, né? Como cardos que se acostumam com a secura do ermo. Uma região salobra, região feia, região desabitada. Tem planta que gosta disso. Agora não, tem planta que é nobre, né? Tem vegetal que é nobre, que gosta de lugar bem arejado, bem úmido, lugar fresco, lugar onde o sol bate, não de maneira muito intensa, mas tem vegetal que é nobre. Nós somos chamados a ser isso. Pessoas nobres que se contentam com o todo que Deus pode dar e não com o pouco que nós, pelos nossos méritos, decisões e forças, podemos encontrar. É tempo da quaresma, é tempo de revermos a nossa caminhada. E, por outro lado,
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vou dar um exemplo, pegar novamente esse último exemplo que eu dei. A mulher que está à espera de um relacionamento e a primeiro que aparece, ela se entrega, ela abraça, ela começa, vai se frustrar. Não, uma pessoa nesse tipo, vamos pegar o mesmo exemplo, é uma pessoa que para, que reza, que confia em Deus, que condiciona todos os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções para se preparar para isso, sabe? Uma pessoa positiva, uma pessoa que reza, uma pessoa que confia que Deus tudo pode e que vai acontecer no momento devido aquilo que ela espera, mas ao mesmo tempo ela está disponível, ela está sensível, ela está disponível para que a graça de Deus a abrace, a acometa. Você pode ter certeza, ela vai esperar um tempo e vai ser a melhor coisa da vida dela que ela fez quando ela encontrar uma pessoa para ela. Claro que mais uma vez, é um exemplo que eu estou dando, um exemplo à parte. Um homem desse jeito é bendito, porque confia em Deus. E aí ele dá o exemplo, né? Um homem bendito, e quando fala homem, também mulher, tá, gente? Hoje em dia a gente tá essas manias feministas, né? Que tem que falar homem e mulher, não tem que falar homem e mulher. Homem é uma palavra que significa, tem dois significados, né? O ser humano masculino, macho, né? O varão. E também significa ser humano, homem. Ainda na língua portuguesa ainda tem esse significado. As feministas não tiraram do dicionário, tá? Então falar homem é ser humano, tá? Esse ser humano, este homem, é como a árvore plantada junto às águas. Estende os seus ramos em busca de umidade. Ela não teme a chegada do calor, sua folhagem sempre se mantém verde, não sofre míngua no tempo de seca, não deixa nunca de dar frutos. Olha só. Uma pessoa que está em Deus, não quer dizer que não vai passar dificuldades. A seca, como no exemplo foi dado, a seca, né, ou o calor extremo. Uma pessoa que está em Deus enfrenta tudo de maneira muito tranquila, porque Deus é o seu companheiro, seu amigo. Então aprendamos hoje, né, com essa leitura de hoje, o que nesse tempo da quaresma nós precisamos dar de passos concretos, talvez pequenos na nossa vida, mas para a gente engrenar um pouco a nossa história, um pouco em Deus, sabe? Tem gente que está com a vida empacada e não vai para frente, por quê? Porque não consegue perceber o que precisa transformar. Ninguém nasceu para viver uma vida empacada, uma vida de sofrimento. Ninguém. Deus quer o nosso bem, Deus quer o nosso avanço, o nosso crescimento. Que hoje esse texto nos ajude e que seja frutuoso esse tempo da quaresma para todos nós. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.